Aleluia, irmãos. E então, nós temos falado sobre reinando em vida, né? E tudo isso está interligado com esse tempo profético que nós estamos vivendo. E nós precisamos de atentar às oportunidades que Deus nos dá, ok? De atentar, perceber, né, o tempo que o Senhor nos insere, as oportunidades que o Senhor nos dá, a revelação que o Senhor nos dá, porque tudo isso tem um propósito. Existe algo que Deus, Ele quer fazer através da nossa vida, amém? Temos de entender que nós somos o canal, né? Eu estava meditando hoje, né, sobre a última palavra, a palavra do domingo, do reino de amigos, e quão profundo é isso, irmãos, né? Eu oro para que o Senhor me dê revelação disso, que nós fomos colocados juntamente com Cristo, nós estamos nele, Ele está em nós, mas agora quanto a comissão, né, quanto a propósito, foi confiado a nós, isso que é ministério, isso que é agora ser um canal do céu na terra, é quando o Senhor agora vai nos usar para que o propósito dele venha se cumprir. E a nossa visão, a nossa mentalidade, por conta do pecado, ela é, né, ou seja, uma mentalidade de servo, no sentido de escravo, é o que diz o texto em João 15. Então ainda nós, né, somos filhos, cremos, né, descemos as águas, né, testemunhamos publicamente a nossa fé, sim, só que agora a gente precisa, né, passar por esse processo de transformação de mentalidade para viver, né, como filho, então como amigo, como cooperador de Deus. Então eu e você, à medida que nós vamos amadurecendo, nós vamos saindo da equação, nós vamos saindo, né, do centro, né, não é mais sobre nós, é sobre o que Deus quer fazer através de nós. Então, ou seja, tudo vai sendo organizado, né, as posições vão sendo organizadas, o reino de Deus vai sendo estabelecido no nosso coração, Jesus vai se tornando o rei da nossa vida, e o foco vai saindo de nós, o foco vai saindo das circunstâncias, o foco vai saindo dos problemas, entende? O foco agora ele é Cristo, mas Cristo agora nos direciona a um propósito. E à medida que nós vamos caminhando com o Senhor, relacionando com Ele, nós vamos tendo revelação desse propósito. E eu acho tão interessante que Paulo fala em Romanos 12, um texto que todos nós conhecemos, né? Romanos 12, 2, Paulo diz que eu e você não podemos nos conformar, né, com este século, ou seja, com esse mundo, mas nós, o texto, né, a maioria das versões diz assim, mas transformai-vos pela renovação da mente. Só que o verbo está conjugado de uma maneira que eu tenho que me transformar. Transformai-vos, ou seja, ele não está dizendo eu vou transformar, ele está dizendo transformai-vos. Eu sei que o que nós falamos de fato é, né, que Jesus é que vai fazer, o Espírito Santo que vai fazer, mas eu acredito que esse verbo não está conjugado dessa maneira simplesmente por conta de tradução. Eu acredito que está ligado com isso, com essa parceria de nós recebermos provisão para ser transformação, para ter a transformação, mas agora eu e você vamos aplicar isso agora. Então é por isso que Paulo diz, então transformai-vos agora pela renovação da mente. Por quê? Concorda comigo, tem pessoas que recebem a palavra de Deus, mas não são transformadas, sim ou não? E aí a pergunta é, o problema está com a palavra de Deus? O problema está com a pessoa, e aí não estamos querendo aqui achar um culpado, mas ou seja, Deus não vai fazer nada em você daquilo que você não somente permita, mas aquilo que você não queira, aquilo que você não participe. Então não existe uma anulação sua, não existe agora eu vou ficar aqui e Deus vai fazer, e eu não faço nada no certo sentido, não, é essa cooperação, é essa parceria. Então, ou seja, esse relacionamento, porque transformação, gente, é resultado de um relacionamento. Como que nós somos transformados por Deus? À medida que nós vamos contemplando a Ele, mas por conta de um relacionamento. Então é relacionar com Deus. O que faz agora, o que transforma uma pessoa? Vamos falar de casamento agora. Nenhum dos nossos casamentos. Vamos falar de casamento. Quando que uma pessoa é transformada no casamento? Ela é transformada por conta do relacionamento do casamento. Quando que uma pessoa é transformada no trabalho, à medida que ela relaciona lá com os colegas de trabalho, com a equipe, ela vai sendo transformada. Então não há transformação sem relacionamento. Então não é simplesmente agora, né? A palavra de Deus não é uma palavra no sentido religioso. Não, pastor, sim, eu creio na palavra,
E aí, lembra, a Bíblia aberta no Salmo 91, na estante de casa. Isso não é relacionar com a palavra. E aí João 15, o Jesus fala isso, né? Se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vocês. Permaneça na minha palavra, que eu vou permanecer com vocês. Permaneça crendo, continue. Ou seja, isso aqui para mim é um relacionamento. Então não é sobre, agora nós temos uma vida religiosa, não é sobre nós viver com base no nosso mérito, mas eu e você precisamos, preste atenção aqui, desenvolver cada vez mais um relacionamento profundo com o nosso Rei Jesus e com a sua palavra. Por isso, irmãos, que é fantástico, não existe aquela coisa, mas eu já sei sobre isso. Sabe como é que é criança, né? Não, eu já sei. Criança, adolescente, né? Ou adulto, quando se posiciona como adolescente, não, eu já sei isso, eu já sei sobre isso, eu já sei como é que é. Ok, tá bom, tu já sabe, mas aí então, tu não permite aprofundar naquilo que você já sabe. Então, não, eu já sei sobre isso, tá, ponto. Não, eu já conheço a minha esposa, tá bom, deu. Não, eu preciso de aprofundar o relacionamento, é isso que Deus quer, né, para mim. Esse é o plano de Deus para mim e para você. Porque à medida que nós vamos agora aprofundando o relacionamento, o que acontece? Nós vamos sendo transformados. Nós vamos sendo transformados. E aí que está outro aspecto importante. É impossível você relacionar com Jesus de maneira profunda e não ser transformado. É impossível que a sua mentalidade não seja transformada. É impossível que a sua vida não seja impactada. Por quê? Porque você vai conhecendo Ele. Você vai tendo revelação do reino. Você vai tendo revelação da palavra. E como eu falo, né? É como comida. Quanto mais come, mais fome dá, mais vontade de comer dá. É que nem sono. Quanto mais dorme, mais sono dá. É a mesma coisa com Jesus. Quando você mais relaciona com Ele, com a sua palavra, mais você vai querer dEle. Mais você vai querer dEle. Mais você vai querer dEle. Ali Ele vai se revelando para você. E você vai amadurecendo, sendo transformado. E no final de tudo, o resultado, na outra ponta é o que? Reinar em vida. O resultado vai manifestar o céu na terra. Você é transformado. Então eu e você precisamos ser, né? Paulo diz, nós não devemos nos moldar ao mundo, no sentido de ser complacente diante do mundo. Não, temos que ser posicionados. Só que a postura diante de Deus agora, aí sim nós precisamos ser complacentes. Nós precisamos de permitir que Ele molde a nossa vida. E aí nós vamos tocando em conceitos que por vezes para nós eram verdades absolutas, como nós temos falado na questão do reino. Então a gente vai transformando isso, vai mudando esses conceitos. Aquilo que eu achava que era, então eu achava que era desse jeito, porque eu já sei, porque eu aprendi assim, que minha mãe fez assim, meu pai fez assim, meu avô, meus parentes sempre foi assim, eu acredito que é assim. E aí quando eu vou para o relacionamento de Jesus, eu não permito ser moldado por Ele. E hoje eu quero falar sobre um pouquinho dessa mentalidade de pobreza. E eu e você precisamos ser libertos da mentalidade de pobreza, irmãos. Lá veio o pastor falar sobre dinheiro. É muito maior, é muito mais que dinheiro. Se eu e você, à medida que ouvimos a palavra pobreza, já associarmos a dinheiro, já mostrou que a nossa mentalidade é de pobreza. Porque o pobre é assim, a mentalidade pobre é assim: estão querendo tirar alguma coisa de mim. Só que eu creio, e essa já é uma profecia de anos, que Deus Ele quer nos posicionar. Preste atenção nisso. Deus quer nos posicionar corretamente. Para quê? Para recebermos as riquezas do céu sobre a nossa vida. Para quê? Para que o reino seja estabelecido através de nós. Só que existe uma posição aqui, e essa posição está ligada com uma questão de fé, está ligada com uma questão de mentalidade. Se nós formos aplicar, né, ou seja, como eu falei no domingo, acerca do reino de amigos, e a palavra amigo quer dizer sócio, imagine, irmãos, né, nós for considerar uma questão de um negócio. Imagina Jesus chamar você para ser sócio dele. Será que você dizer, não, Jesus, deixa eu pensar. Não, espera aí, eu preciso de um tempo para pensar, deixa eu orar primeiro, se é da vontade do Pai, que eu entro na sociedade contigo. Irmãos, é muito fácil, não, ser sócio de Jesus. Nós começamos a experimentar isso. Mas imagina só, faltou alguma coisa, Jesus, está faltando tal coisa, não, pode deixar que eu resolvo. Faltou sabedoria para resolver alguma coisa, Jesus, deixa para mim, deixa que eu resolvo.
Então, ou seja, qual que é a nossa parte na história? É a mesma coisa para cantar. Eu sempre digo que eu canto bem, só quando eu canto com a Cassiele. Eu e ela fizemos uma dupla fantástica. Claro, meu microfone desligado e o dela funcionando. Então, mais ou menos, ser sócio de Jesus é assim, gente. É a mesma coisa. Então Jesus está dizendo, não é mais escravo, agora é meu sócio, está na minha empresa, está no meu negócio. Só que eu e você precisamos de chegar, entrar no negócio de Jesus como? Como alguém que é humilde de espírito. Então eu vou dizer, Jesus, a partir de agora a nossa empresa vai funcionar assim. Não é assim que vai acontecer. João 6, olha para João 6 como se fosse uma empresa funcionando. Olha só que Jesus, os discípulos foram chamados para ser sócios de Jesus. Domingo eu vou falar sobre João 6 também. Os discípulos foram chamados para ser sócios de Jesus na empresa. Aí Jesus faz o quê? Vai ser assim, assim, assim? Não, Jesus ele primeiro pergunta, olha só, como é que nós vamos dar de comer para essa gente toda aí? Qual que é a ideia de vocês? Ou seja, temos um problema que a empresa precisa resolver. Jesus pergunta, como que nós vamos resolver? Irmão, você acha que Jesus não podia resolver o negócio sem perguntar nada para ninguém? Sim ou não? Sim ou não? Aleluia, chega que não tinha ninguém. Claro que sim, mas o texto diz que Jesus perguntou porque ele queria testá-los. Então não é porque Jesus não sabia o que fazer, é porque Jesus queria trazer, eles para o relacionamento, queria trazer eles, eu preciso de resolver isso aqui, na verdade eu vou resolver isso aqui, só que eu estou treinando eles, por quê? Porque um dia eu vou voltar para o Pai, e eles que vão tocar essa empresa sozinhos. Aleluia, irmãos, é muito espiritual falar sobre isso, sobre negócio, com essa perspectiva, quase uma heresia, mas é essa visão que nós precisamos de ter, é essa parceria que Jesus faz conosco. E quando nós vamos falar da questão dessa mentalidade de pobreza, que é por conta do pecado, nós precisamos entender que a mentalidade de pobreza, ela precisa ser erradicada. Por quê? Porque ela tem potencial de impedir que Deus libere as riquezas do céu sobre nós. Ela tem potencial, ela trava, ou seja, não passa, e não é sobre aquilo que eu faço, está ligado com aquilo que eu creio. Porque se você pegar a palavra de Deus, eu poderia agora abrir para você aqui inúmeras promessas no Antigo Testamento sobre riquezas, fantásticas promessas sobre riquezas. Os lagares encherão, os depósitos serão cheios. Você pegar Isaías 54, você vai ver dizendo que os portões de Jerusalém, que aponta para a igreja, Israel, estarão continuamente abertos, e as riquezas das nações vão vir, vai acontecer. Então, ou seja, existem inúmeras promessas de riqueza, de prosperidade financeira. Só que a mentalidade agora de pobreza, ela pode impedir que essas riquezas que já foram prometidas e já estão liberadas por conta da obra consumada, não agora influencie ou nos atinja. Então pessoas podem acessar isso, mas eu talvez possa não acessar isso. Por quê? Porque Deus escolheu pessoas específicas? Não, é porque eu preciso ser liberto da mentalidade de pobreza. E a mentalidade de pobreza não está ligada com a questão de dinheiro, de ter ou não ter. Vou mostrar para você isso. O espírito então de pobreza, primeiro, é um espírito, ok? Nós usamos a expressão mentalidade, mas é um espírito que age. Então é por quê? Porque é algo espiritual. E esse espírito de pobreza, o que ele faz? Ele sempre vai levar-nos a pensar naquilo que nós não temos. Então vamos lá, não cheguei na questão financeira. Então como que a mentalidade de pobreza ela expressa? Se diante de qualquer desafio, de qualquer circunstância, a primeira coisa que você pensa é o quê? Eu não tenho, ponto. Aí você já identifica que existe uma mentalidade de pobreza aqui. Porque a mentalidade de pobreza é essa, ela sempre vai dizer que não tem. Consequentemente, se você não tem, você agora é qualificado por conta desse espírito como alguém impotente. Existe uma necessidade ou existe um problema, mas eu não tenho o que fazer, eu não tenho provisão, eu não tenho como agora atuar, eu não tenho como agir, eu não tenho como influenciar, eu não tenho como fazer algo porque eu não tenho o que fazer.
Então a mentalidade, ela gera isso, esse espírito que forma essa mentalidade, ela traz isso. E lá na frente vai gerar o quê? Vai gerar esse sentimento de insignificância diante daquilo que Deus quer fazer. Então por isso, quando eu falo para você sobre que Deus então nos escolheu, nos chamou, propósito, mostro para você que na palavra de Deus, trazer o céu para a terra, de exercer governo, de exercer domínio, de nós impactarmos cidade, impactarmos o litoral, sermos agora enviados por Deus para os confins da terra, como a palavra de Deus diz. Se eu e você não fomos libertos do espírito e dessa mentalidade de pobreza, nós vamos dizer, cara, isso aqui é balela, isso aí é para outras pessoas e não para mim. Por quê? Porque eu conto que eu não tenho qualificação, eu não tenho o que fazer para isso. O que eu vou fazer, pastor? Olha só os meus problemas, olha só para a minha vida, olha só, eu já tenho problema demais, eu já tenho coisa demais para resolver. O Senhor está falando em fazer coisa para abençoar a pessoa, não só um pouquinho. Eu quero dizer que esse é o espírito de pobreza. Esse é o espírito de pobreza. Por quê? Porque eu me torno alguém insignificante diante daquilo que Deus vai fazer. Então, nós percebemos que tem as necessidades, nós percebemos que existem coisas que Deus então quer fazer na terra, só que agora, por conta dessa mentalidade, eu e você não nos vemos participando disso. Lembra que eu falei para você no domingo? Sobre a mentalidade do escravo, que é de consumir, ele de consumir. Mas aquele que é amigo, aquele que é associado no propósito, ele agora entendeu que foi chamado para edificar, ele foi chamado para produzir, ele foi chamado para promover. Só que esse espírito de pobreza, obviamente que ele é maligno, é satânico e é diabólico. Talvez ele já conseguiu convencer você de que não há nada que você possa fazer para participar daquilo que Deus quer fazer. Está entendendo? O pensamento de insignificância, o pensamento de impotência, o pensamento de desqualificação. Só que a palavra de Deus diz que nós fomos formados por Deus à imagem e semelhança, no sentido de potencial. Nós fomos criados obra-prima de Deus, agora com dons e habilidades. Isso é o que a palavra diz, isso que é o reino diz de você. Mas esse espírito vai dizer o contrário. Ele sempre vai levar você tentando convencê-lo de que você é alguém insignificante. Você tem que preocupar com você, tem os seus problemas, existem os seus problemas para resolver, existem as suas coisas que você tem que olhar para as suas limitações, para as suas fraquezas, ou ainda para as suas fortalezas, ou seja, para as suas forças. Então pobreza não é somente você ser convencido por Deus, pelo espírito de pobreza, de que você não tem. Não, é você ser convencido que aquilo que você tem, você deve reter. Aqui a pobreza. Porque prosperidade, agora o antônimo, ou seja, o outro lado de pobreza é prosperidade. E a prosperidade é a vontade de Deus para mim e para você. E a prosperidade, ela precisa de expressar em todas as dimensões da nossa vida: espírito, alma e corpo. Essa é a vontade de Deus. João, ele fala lá na terceira carta de João, capítulo 1, que só tem um capítulo, versículo 2, ele diz, na versão ampliada: amado, eu oro para que, está falando para Gaio, eu oro para que você possa prosperar de todas as maneiras, e que o seu corpo possa manter-se bem, assim como eu sei que a sua alma mantém-se bem e próspera. Então a vontade de Deus é que eu e você sejamos prósperos em todas as dimensões da nossa vida. Porque quando eu e você somos prósperos em todas as dimensões da nossa vida, o que acontece? Agora a prosperidade, ela vai fluir através de nós. Então, o contrário de pobreza está ligado com prosperidade. O espírito de pobreza, ele nos distancia da prosperidade que Deus tem para nós. O espírito de pobreza, preste atenção, ele pensa no nível de suficiência. O espírito de pobreza nos leva a pensar somente no nível de suficiência, isto é egoísmo. Então, eu só quero pagar minhas continhas, pastor. Eu só quero pagar minhas continhas, eu só quero ter meu carrinho, eu só quero ter minha casinha. Diante do propósito de Deus para mim e para você, isso é egoísmo. Eu só quero ter os armários cheios, eu só quero conseguir pagar a fatura do cartão, em nome de Jesus vai dar esse mês.
pagar o aluguel no dia. Ou seja, se eu tiver suficiente, tá bom. Mentalidade de pobreza, egoísmo, diante das riquezas que já foram liberadas através de Cristo Jesus. Porque agora, o que é melhor? Suficiência ou abundância? Abundância é melhor que suficiência, sim ou não? Muito melhor. Você pode ver todos os milagres de Jesus. Nunca foi só o suficiente, sempre foi abundante. Não sei para você, mas para mim isso já mostra uma mentalidade, já mostra que esse é o estilo de vida do céu, esse que é reinar em vida, abundante. Pastor, mas então eu tenho que mudar a minha oração. Em nome de Jesus, você precisa mudar a sua oração. Você não pode pedir somente o suficiente. Viu o testemunho da Carol, o que Deus fez? Ela pediu um violino, o que Deus disse? Eu vou dar 2. Aleluia. É assim, irmãos, que funciona. Nunca, preste atenção, a nossa mentalidade, ela pode impedir nós de recebermos a plenitude, a abundante provisão de Deus em todas as áreas de nossa vida, porque é nós que acabamos limitando. Lembra o que acontece quando o povo de Israel, ele é liberto do Egito, e eles agora entram no deserto. No deserto eles recebiam uma porção diária de maná. Maná era uma espécie de uma farinha, que eles colhiam todo dia de manhã e faziam um bolo. Então eles não aguentavam mais comer bolo, eles comiam o bolo. E aí o que acontece? Só que era porção de maná para o dia, era para o dia. Aí alguém quis fazer o que? Não, vamos guardar uma porção a mais para amanhã. Só que aquilo que ele guardou para o outro dia apodreceu, não era para guardar, era para o dia. O único dia que se guardava era na sexta-feira, guardava a porção dobrada, porque no sábado não caía, porque sábado era santificado, era o dia só, então não caía, então era a porção dobrada no sábado. Só que então o que Deus estava ensinando? Deus estava ensinando dependência, porque lá no Egito eles eram o que? Escravos, ok? E eles não dependiam de Deus. De quem eles dependiam lá no Egito, irmãos? Satanás? Não, eles dependiam do que eles faziam, eles dependiam do trabalho deles. Se eles trabalhassem, eles comiam. É assim que escravo funciona. Então a mentalidade dele estava de escravo. O que Deus estava fazendo? Deus estava conduzindo eles agora a uma mudança de mentalidade, porque depois do deserto, o que viria? A terra prometida, uma terra que mana leite e mel. E de maneira profética eu quero dizer para você, embora você não esteja muito empolgado com o que eu estou falando, mas eu vou profetizar sobre você. Você não merece, mas é pela graça. É porque você saiu do Egito, amém? Talvez você estava no deserto. Pastor, o maná é só suficiente, é só para o dia. É, mas não é para você achar que o deserto é o lugar para você ficar, vivendo somente na suficiência. Eu quero dizer que tem abundância. Todas as áreas da sua vida existe plenitude, abundância para você. Mas agora o que nos insere nesse outro nível? O que nos insere nesse outro nível? A nossa mentalidade, a nossa fé. Por que aquele povo do deserto, e aí você vai entender agora, por que aquele povo do deserto não entrou na terra prometida? Porque eles não creram. Eles não creram. Deus estava dizendo para eles: existe uma terra que mana leite e mel, existem cidades prontas, existem lugares edificados que eu já dei para vocês. Eu falei para Abraão: vocês vão entrar lá, vocês vão conquistar essas cidades. Lá é tudo super abundante, lá a terra mana leite e mel, lá mana leite e mel, ou seja, transborda, emana, sai de lá, lá é demais. Só que onde é que eles viviam? Eles viviam no Egito e depois no deserto. Deus está dizendo: olha o lugar que eu estou inserindo vocês. Só que a mentalidade de escravo do Egito não permitiu que eles entrassem. O
Porque quando Deus disse para eles, vocês vão entrar, eles olharam para quê? Para os gigantes, e disseram, não tem como, nós somos como gafanhotos. Lembra que eu falei para você do espírito de pobreza? Da mentalidade de pobreza, o que ela faz? No final das contas, leva você a crer que você é insignificante. E aí eu e você ficamos aqui, ninguém falou que eles eram gafanhotos. Os gigantes não falaram que eles eram gafanhotos, eles mesmos falaram, Deus, diante daqueles gigantes nós somos como gafanhotos. Teve 2 homens só, Josué e Caleb, dos 12 espíritos, disseram, nós vamos entrar lá, e nós vamos invadir aquele lugar, nós vamos derrubar aquele gigante, porque Deus falou que aquele lugar é nosso, Deus falou que aquela terra é nossa, então nós vamos invadir. Só que Josué e Caleb estavam no Egito também, sim ou não? Sim ou não? Estavam no deserto, sim ou não? Mas eles viram outra coisa. E aí é legal que o texto diz, né, que havia neles um espírito diferente, que não era o espírito de pobreza, que não é o espírito de escravidão. Eu creio, né, já estavam tendo revelação da graça de Deus, aquilo que nós temos hoje, irmãos. Então a revelação da graça, a revelação do reino, é para eu e você entrarmos nessa perspectiva de abundância e de plenitude. E agora, o que é prosperidade então? Prosperidade é você ter tudo aquilo que é necessário. Preste bem atenção nas palavras. Prosperidade é você ter tudo aquilo que é necessário, mas de maneira abundante, para cumprir com o propósito de Deus na sua vida. Prosperidade é você ter tudo aquilo que é necessário de maneira abundante, para cumprir com o propósito de Deus na sua vida. Isso é prosperidade. Então agora você precisa entender que está ligado com algo espiritual. Porque quando nós cremos de maneira correta, o nosso espírito, não o Espírito Santo, o nosso espírito, que é onde o Espírito Santo habita, ok? Você tem um espírito, aonde Deus habita. O seu espírito gera algo dentro de você, aonde? Na sua alma. E a sua alma, ela existe o que? A mente, vontade e emoções, ok? Aleluia. Então o Espírito de Deus, ele gera um espírito em você, que ele influencia primeiramente você. A sua mente que é transformada, a sua mente agora, ela não é mais de pobreza, a sua mente agora é de prosperidade. As suas emoções agora, elas transbordam essa mentalidade de prosperidade. A sua vontade agora, ela vai junto, porque está tudo correlacionado. E o seu corpo também, ou seja, a prosperidade, ela se torna o quê? Um estilo de vida, uma mentalidade, um estilo de vida. Então tudo que eu penso, o que eu sinto, o que eu decido, está com base no espírito da prosperidade. E agora? Fechamos a conta aqui? Não, agora que começa, gente. Agora que daí Deus usa e me usa para quê? Para que isso transborde através de mim para outras pessoas. Transborde através de mim. Então acontece em mim e depois acontece através de mim. Então por isso que para muitos é muito difícil a mentalidade deles ser transformada. Porque eu falei para você, a resistência. Porque se você, pensar que você não quer, vamos falar de dinheiro, por exemplo. Você pensar, não, eu não quero dinheiro. É você que está decidindo que você não quer dinheiro. Não, pastor, eu nem quero esses negócios de riqueza do céu. Não vai ter. Porque jamais você receberá aquilo que você não honra. Jamais você receberá aquilo que você despreza. Jamais, porque é uma questão de fé. E aí eu e você não, perdão, aqueles que não vieram hoje, eles cresceram tendo aversão a quem tem dinheiro, sim ou não? Você sabe, as pessoas falam para você. Então se tem dinheiro é porque roubou, se tem dinheiro é porque é ladrão, ou ganhou uma herança, ok? E aí você olha para a pessoa e diz, eu nem quero ter dinheiro mesmo.
Alguns dizem assim: não, se é para ter dinheiro igual esse aqui, aquele ali, ser assim, então eu nem quero ter dinheiro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí vai criando, ou seja, uma mentalidade de pobreza, vai criando uma mentalidade de escassez, de suficiência, aonde você não vive agora, você luta para sobreviver. Aí me diz uma coisa agora, vamos lá. Deus quer despejar a riqueza do céu aqui na terra, só que Ele precisa de pessoas que estejam alinhadas com isso. Imagina você ter uma empresa, vou dar um exemplo, você tem uma empresa, ok? Uma multinacional. E aí você vai abrir agora uma outra filial lá na Ásia, ok? E você precisa de alguém que seja o gerente, o presidente, o supervisor, você precisa de cargos lá nessa empresa. Só que essa pessoa, ela pensa totalmente diferente de você. Você pensa em expandir, você pensa em abençoar as pessoas, você pensa em prestar um bom serviço, você pensa em influenciar a Ásia, você pensa em pessoas serem impactadas, famílias serem impactadas lá na Ásia através do seu negócio. Só que essa pessoa agora, né, você vai fazer uma seleção para colocar pessoas nesses cargos. E aí a pessoa que você olha para ela, a pessoa diz: não, eu acho que as pessoas não têm que ser abençoadas da empresa. O outro vai dizer: não, eu acho que nós não temos que fazer um bom serviço, eu acho que nós não temos que ser desse jeito. A pergunta é: você vai colocar essa pessoa nesse cargo, sim ou não? Sim ou não? Por quê? Mas ele é formado, ele tem pós-doutorado. Por que você não vai botar ele? É porque ele não pensa como você, sim ou não? Você vai botar $2 milhões na mão dele lá, sim ou não? Por que você não vai colocar $2 milhões na mão dele? Ah, professor, é porque eu não tenho. Não, claro. É porque você sabe que não vai gerar resultado. Agora vamos pensar, Deus quer fazer algo na terra, e para fazer algo na terra precisa de dinheiro, sim ou não? Sim ou não? No céu tem dinheiro, sim ou não? Não. No céu não tem dinheiro, gente, mas tem riqueza. É que riqueza no céu não é dinheiro, mas essa é outra pregação, vou falar outro dia. Mas Deus quer colocar dinheiro na sua mão. Vou falar domingo sobre transferência de riqueza e criação de riqueza. Deus quer colocar dinheiro na sua mão, mas se você não pensa igual a Ele, você não colocaria. Você acha que Deus vai colocar? Aí vamos lá. Por que para muitas pessoas é difícil ser dizimista? Ela não entendeu que o dízimo é uma maneira que Deus usa para o que, irmãos? Para treinar ela. Você não sabia disso, né? O dízimo é um treinamento. Você acha, vamos lá, diante de tudo que nós temos falado de reino, irmãos, diante de tudo aquilo que as escrituras dizem, quando eu olho para a história daqueles reis, né, Deus despejando recursos na mão deles, e dizendo: uau, o que é isso? Jesus, os apóstolos, irmãos, nunca teve falta de nada. Eu digo: oh Deus, vai vir. Só que aí a gente percebe que Deus faz o quê? Deus, Ele sempre vai nos treinando. E aí da mesma maneira lá que a sua empresa, da mesma maneira lá que o seu trabalho é uma maneira que Deus usa para treinar você, para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida, o dízimo é a mesma coisa, a oferta é a mesma coisa. Deus está treinando você, por quê? Porque Ele quer que você responda segundo o coração dEle, segundo a mente dEle. Por quê, irmãos? Porque Ele quer promover você, Ele quer liberar mais dinheiro. Você com seu filho, como é que você faz? Seu filho tem lá 6 anos, você vai lá e dá R$100 para ele? Para comprar um chiclete? Não faz, né?
Como é que você faz seu filho? Você vai lá e dá o quê? R$2 para ele, não é assim? Não, pastor, eu começo com 100. Não começa com 100. Começa com 2. Depois que ele administra bem os 2, o que você faz? Opa, eu já posso dar R$5 na mão dele. Benjamin uma vez ganhou R$10. Na primeira vez ele não foi bem, ele comprou um salgadinho de 9. Não foi bem. Aí baixou, ele recebeu 5. Daí ele foi bem. Daí ele foi lá, comprou um lanche para ele e para o colega dele. Aleluia. Tipo, opa, aleluia, está aprendendo. Ele vai lá, não tinha lanche, daí ele levou, né? Levou e aí ofertou. Ele tinha oferta, levou mais junto e ofertou mais. Opa, está aprendendo. Então ele já está merecendo já uns 20 na mão dele. A pergunta é: isso é lei ou isso é graça? Então você não entendeu ainda o que Deus está fazendo com você. Deus está treinando você. O que você recebe hoje não é nem perto daquilo que Deus quer colocar na sua mão. O recurso que Deus coloca na sua mão hoje não é nem perto daquilo que Ele tem para despejar sobre você. Só que aquilo que você tem, a maneira que Ele está usando para treinar você. Você está sendo testado não para ser reprovado, mas Deus está querendo aprovar você. Ele está querendo, tomara que Ele dê a resposta certa, tomara que Ele dê a resposta certa, tomara que Ele faça algo para o reino. E aí existe uma ideia também, deixa eu avançar aqui. Existe uma ideia em relação à questão financeira, que é um pensamento antigo, que influenciou a igreja, que a pessoa que é bem sucedida financeiramente é incompatível a ser espiritual. Ou seja, o sinônimo de ser espiritual era ser pobre. Então não pode ser uma pessoa ser bem sucedida e ela ser espiritual. Por quê? Porque as duas coisas não se combinam. Existiram personagens na história, né? Mas principalmente, vou citar 2 personagens que eles foram grandes influências nesse aspecto. O primeiro deles, você conhece, já ouviu falar, se chama São Francisco de Assis. Quem ouviu falar já nele? Ninguém. São Francisco de Assis, ele é hoje considerado como um santo, como você, mas pela igreja católica. Então, o franciscano, você já ouviu falar sobre isso, né? A pessoa é franciscana, por quê? Por causa dele. Não vou contar toda a história, mas resumidamente era alguém muito rico, que ele abriu mão total daquilo que ele tinha, era um herdeiro, ricaço, abriu mão total para viver num voto de pobreza. Então não podia. E aí foi se criando que por conta dele fazer assim, por ser muito espiritual, então criou-se o conceito que aquele que é espiritual, ele é pobre, ele não tem. Até hoje, né? Se você for ver no meio católico, eles fazem, né? Tanto os padres quanto as freiras, eles fazem o voto de pobreza. Eles não podem ter nada no nome deles. Não tem nada, por conta, São Francisco de Assis, por conta desse voto de pobreza. Então não pode ter nada, por quê? Porque você é espiritual, você não pode ter dinheiro, você não pode ter posses, não pode ter nada, porque isso aqui é contra Deus. Aí criou-se a ideia disso. Então, existia, né, lá atrás, nós falamos esses dias de reforma, a época então dos monastérios, aonde, por conta da corrupção da igreja, criou-se monastérios, que era uma espécie de um refúgio, de um retiro, aonde as pessoas iam para lá para se espiritualizar, se afastavam totalmente das coisas do mundo para ir lá. Então ali que se tornou os monges agora, os monastérios. Então essa visão de monastério é o que? É de pobreza. E nós, né, protestantes, vamos dizer assim, nós que somos resultado da reforma protestante, também teve um grande homem de Deus, mas que foi muito usado por Deus, chamado John Wesley, que também tinha essa perspectiva de pobreza. Ele disse que quando ele morresse, ele não queria ter nada, e de fato ele morreu, tiveram que arrumar uma roupa emprestada para o velório dele. Foi um grande homem de Deus, gigantesco assim, o impacto da vida dele, meu Deus.
milhares e milhares de pessoas. Só que também criou-se essa perspectiva. Então ficou a ideia de que a pessoa que é espiritual, ela é pobre. Então a ideia de pobreza está equivalente à espiritualidade. Só que quando nós vamos agora para a revelação da palavra de Deus, é totalmente diferente. Então a mentalidade de suficiência, ela é correta, é espiritual. Errado é desejar abundância diante dessa visão. Então se você deseja abundância, está errado. E você ouviu, né? Você ouviu, não uma vez, nem duas vezes. E se você não ouviu, você vai ouvir. E se você ouviu uma vez, você vai ouvir mais que uma vez. Eles falam, não, aquela igreja lá é a igreja dos ricos. Amém, aleluia. Vai lá, eles querem dinheiro. Eles vão te pedir dinheiro. Eles vão não sei o que, eles vão isso, eles falam de dinheiro. Eles estão lá na casa do fulano reunindo porque eles querem o dinheiro do fulano. E não sei o que, e dananã, e dananã, e mimimi, ah, mano, você vai ouvir. E ok, entende? Toleramos a ignorância deles. Amamos, oramos, abençoamos. E se vier aqui vai ser abençoado. E se vier aqui com necessidade vai ser suprido. Vai ser enriquecido a graça de Deus. Você vai transbordar em todas as áreas da sua vida, inclusive financeira. É uma questão de fé. Aí esse negócio dessa equivalência de espiritualidade com pobreza não combina com a palavra de Deus. Mas o oposto também é verdadeiro. A ideia então que eu estar passando por necessidade é porque eu não sou espiritual. Não. Nós vamos passar dias bons e dias desafiadores. Você vai passar por crises financeiras. Nós vamos passar, ok? Isso faz parte. O fato é que nós temos que entender que a questão financeira não define a nossa identidade, amém? Mas a vontade de Deus é que a prosperidade seja então o nosso estilo de vida. Por quê? Porque existe algo que Deus quer fazer através de nós. Então, o chamado é para nós não bloquearmos, não limitarmos aquilo que Deus quer fazer por conta da mentalidade de pobreza. Por isso que eu e você não devemos esperar somente a suficiência, mas nós temos que esperar a abundância. Não espere, não crie expectativa somente na suficiência, porque essa mentalidade é do deserto. Eu e você precisamos de esperar, ter expectativa, ter esperança, ter fé, que a provisão ela é superabundante para a nossa vida. Então isso é uma questão de fé. Nós precisamos de crer dessa maneira. Por quê? Porque assim diz a palavra de Deus, assim, essa é a vontade de Deus. Então, o espírito demoníaco de pobreza, de que você não tem suficiente, você não vai ter o suficiente, você é insignificante, não é a vontade de Deus para você. Mas também o espírito piedoso de prosperidade também não é vontade de Deus, aonde agora a questão do foco da sua vida é dinheiro. Esqueça. O foco da nossa vida é Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino. Esse é o nosso foco. Então nós não vamos lá no extremo do que? Pobreza. E não vamos naquele negócio, não, eu quero dinheiro, eu quero dinheiro, eu quero dinheiro. Se não tiver dinheiro, nós vamos ser tipo Potinhas. Não, não é isso. Mas você precisa estar, preste atenção, aberto. Você precisa estar pronto, porque você foi chamado para ser amigo. Você foi chamado para ser cooperador. Você foi chamado para trazer o céu para a terra. Você foi chamado agora para levar as boas novas, liberdade aos cativos. Eu quero dizer que não vai faltar provisão para que isso aconteça. Jesus treina os seus discípulos. E Jesus diz para eles um momento, é o seguinte, eu vou enviar vocês para as cidades. Vocês vão de 2 em 2. Ele envia 70, 35 duplas. Eu vou enviar vocês para as cidades. Vocês vão para as casas. Vocês vão lá pregar a palavra. Vocês vão expulsar os demônios. Vocês vão curar os enfermos. Vocês vão ali, né? Ou seja, mover, manifestar o sobrenatural.
Só que aí Jesus diz, é o seguinte, só que vocês não vão levar nada. Uau. Eu imagino que aquilo ali impactou os discípulos. Como assim não vou levar nada? O que nós vamos comer? Como assim não levar? Não vou levar nada. Não, só leva uma aguinha, só sem gás ainda. Não leva nada. Por quê? Porque tem provisão. Vocês vão entrar na casa, e a casa que receber a palavra, ali vai ter provisão para vocês. Então só um pouquinho, nós precisamos de entender que Jesus está nos ensinando algo aqui. Nós precisamos saber que Jesus, quando Ele nos envia, a provisão está garantida, já está pronto, vai ter. Algumas pessoas querem seguir Jesus e dizem, gente, é o seguinte, o Filho do Homem, Ele não tem aonde reclinar a cabeça. Aí muita gente olha para esse texto e diz, nossa, ó, Jesus está aí, ó, está vendo? Ele não tem nada. Jesus aí, ó, Ele não tinha nem casa. Não, Jesus está dizendo que Ele não tem uma casa fixa, porque Ele dorme aonde Ele quiser, porque Ele é dono de tudo. Ele está dizendo o quê? Que Ele não precisa de garantias terrenas para cumprir o propósito de Deus. É isso que Deus quer nos ensinar. Nós não precisamos de garantias terrenas. As questões terrenas, elas vão nos conduzir, ou melhor, elas vão abrir portas, elas vão abrir caminhos para as coisas da terra. Não está ligado com a questão do céu. Você vai perceber que Deus então quer colocar riquezas na sua mão, não para que você agora se torne um canal de Deus. Não, você se torna um canal de Deus, e agora a riqueza vem para a sua mão, para quê? Para que o propósito dele se cumpra na sua vida. Então não está ligado com a sua identidade, não está ligado com o seu significado, não está ligado com você agora ter garantia, para você estar agora sossegado, não, está ligado com você ser enviado por Deus. Então mentalidade de pobreza, ela não está ligada com alguém que não tem dinheiro. Preste atenção, mentalidade de pobreza não está ligado com alguém que não tem dinheiro, mas mentalidade de pobreza está ligado com aquele que é controlado pelo dinheiro. Então não é sobre a pessoa ter dinheiro ou não ter dinheiro. A pessoa pode ter muito dinheiro, mas a mentalidade dela é de pobreza. Por quê? Porque é o dinheiro que governa ela. Ela pode ter pouco dinheiro, mas a mentalidade é de pobreza. Por quê? Porque é aquele pouco dinheiro que governa ela. Consegue entender? A segurança está no dinheiro, é mamon, ou seja, é ele que governa, é ele que controla. Então essa pessoa, como que ela vai reinar em vida? Como que manifesta o céu na terra? Como que cumpre o propósito de Deus? Porque ela não depende de Deus, então ela depende do dinheiro. Prosperidade não é medida o quanto que você tem, sabia? Nossa, essa pessoa é muito próspera, nossa, ela tem muito dinheiro. Não, essa pessoa é muito próspera, ela tem muitos carros, ela tem muitas casas. Isso não mede prosperidade. A prosperidade não é medida com aquilo que nós temos, a prosperidade é medida com aquilo que nós entregamos. A prosperidade não é medida pelas posses, a prosperidade é medida pela entrega. Porque quando você entrega, você recebe mais, porque é isso que Jesus veio fazer, veio para entregar. Por isso que nunca faltou provisão. Por que muitas pessoas não conseguem crescer? Muitas pessoas não conseguem ser prósperas, porque elas retêm. Ela retém, ela guarda para si. E aí a palavra diz, aquele que retém, se ele não multiplica, o que acontece? Até o que ele tem, que é pouco, vai ser tirado. Por quê? Por conta da mentalidade de pobreza. Eu quero ler 4 passagens rapidamente, para nós finalizar. A primeira delas está lá em Lucas 12, versículo 13. Vou dar 2 exemplos de pessoas com a mentalidade de pobreza, que tem dinheiro, e 2 exemplos de pessoas com a mentalidade de prosperidade. A primeira, Lucas 12, versículo 13, leia aí, me acompanhe, diz assim: neste ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou: tenham cuidado e não deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa
não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus contou-lhes ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens, para muitos anos, descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Mais uma vez, versículo 21, assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para Deus. Então o que Jesus está dizendo? Ele está mostrando que isso aqui não é prosperidade. Ele está dizendo, ele ajunta bens, mas ele não é rico para Deus, ou seja, ele não é próspero. Por que ele não é próspero? Porque ele é alguém que acumula. Então o pensamento dele, que ele está ganhando dinheiro, ele está colhendo muito, só que o pensamento dele é o quê? Como que eu vou fazer para guardar tudo isso? Os meus celeiros já estão cheios. Só que ele não teve a revelação que o celeiro dele está cheio para quê? Para algo. Então quando a palavra de Deus diz que os nossos celeiros serão cheios, é para alguma coisa, é para um propósito, é para que algo aconteça. Eu e você não temos que ter esse mesmo pensamento de estocar mais, de guardar mais, de reter as coisas. Jesus está dizendo que o que? Vai chegar o dia que vai ser prestado conta. Vai chegar o dia, que nós então seremos promovidos, voltaremos para o reino dos céus. Vai chegar esse dia, aí Jesus pergunta para ele, ou seja, e aí, o que você tem para oferecer? Qual que foi o resultado daquilo que Deus permitiu que você recebesse? Qual que é o resultado? Então prosperidade não está ligado com a ideia de ganhar, simplesmente, de ganhar para reter, de ganhar para adquirir, mas prosperidade está ligado com o quê? Com eu ganhar para cumprimento de um propósito, para que o reino seja estabelecido, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que Ele seja exaltado. Então, tem muita gente que vai ganhar muito dinheiro, mas não é prosperidade. Então agora, diante disso, esse homem que estava construindo mais celeiros para estocar a provisão, a pergunta é, a mentalidade dele é de prosperidade ou de pobreza? Ah, pastor, prosperidade. Diante da Bíblia não, pobreza. De novo, pobreza não é porque não tem. A pobreza está ligado com reter, aquele que retém. Isso não é prosperidade, isso é uma mentalidade. Eu falei para você já inúmeras vezes que aquilo que Deus coloca na sua mão é semente. Tudo que Deus colocou na sua mão, tudo que Deus colocou em você é semente para ser multiplicado. Mas uma semente só é multiplicada quando ela é lançada, quando ela é compartilhada. Mais uma história, Lucas também. Eu escolhi os textos de Lucas, não por causa do Lucas, mas por causa que Lucas, na verdade, ele é alguém muito estratégico no ministério de Paulo. Lucas, ele fala muito, é o evangelho que mais fala sobre isso. Todos os textos que tem, a maioria ele usa aqui, porque eu acredito que Lucas era, se não era o maior, era um dos maiores investidores do ministério de Paulo, porque ele acompanhava Paulo em todas as viagens, e Lucas era médico. Eu imagino que Lucas ganhava muito dinheiro, para quê? Para cumprir o propósito de Deus. Tem alguns historiadores que dizem que ele era marido de Lídia, lembra que a Lídia da igreja de Filipos era uma comerciante muito próspera. A igreja começou na cidade por conta dela, e eu comecei a linkar, olha só que legal, uma pessoa que tem a mentalidade de prosperidade, é quem Deus vai usando. Então eu acho que Lucas escolheu essas histórias por conta disso, que ele sabia que essa mentalidade é necessária para que o propósito de Deus venha se cumprir. Lucas 18:18, certo homem de destaque perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu:
Por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe. Então o homem disse: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: uma coisa ainda falta a você: venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois vem e me siga. Mas ouvindo essas palavras, ele ficou muito triste, porque era riquíssimo. O outro queria fazer um depósito na terra. Jesus fez a proposta para esse aqui: vende tudo isso que tu tem na terra, para te ter um depósito no céu. Aí muitas pessoas dizem: pastor, mas Jesus, nesse texto, na verdade, ele não queria que ele vendesse tudo. Eu discordo, irmãos, porque se Jesus não quisesse que ele vendesse tudo, Jesus não ia falar para ele. Jesus não ia falar, porque se Jesus disse para ele vender tudo, Jesus estava dizendo para ele vender tudo mesmo. Mas imagina agora se ele vende tudo mesmo, irmãos. Eu fico pensando, porque depois desse texto, você acompanhar Pedro, os discípulos ficam assim: meu Deus, se o cara não consegue, o que vai acontecer conosco? Aí eles perguntam para Jesus. Pedro pergunta: Jesus, nós que entregamos tudo, então, nós entregamos tudo, casa, tudo, todas as coisas, o que vai acontecer conosco? Aí Jesus diz: não há ninguém que tenha deixado sua casa, suas coisas, sua família, tudo, todas essas coisas aqui, que ele não ganhe nessa vida 100 vezes mais, e ainda esteja comigo na vida eterna. Então, na verdade, Jesus aqui fez uma proposta, irmãos, que nem o tigrinho faz. Eu fiquei imaginando se ele entregasse tudo, irmãos. Uau! Mas a perspectiva que eu quero é essa, porque a ideia dele era de reter. Jesus está dizendo: entrega. Então tu é rico na terra, ok, mas eu quero te fazer rico no céu. Hoje tu é rico na terra, mas eu quero te fazer próspero. Então entrega o que tu tem, para que tu receba o tesouro do céu. Entrega isso, porque esse recurso, olha só, esse recurso que está contigo, não é um recurso que possa ser utilizado para o propósito de Jesus. Não tem como, porque é um recurso que não provém de uma mentalidade de prosperidade, não vem de um espírito de fé. Então Jesus está dizendo: por quê, irmãos? Vamos lá, olha só, eu quero avançar aqui para ler os outros dois e nós terminar. Ele vem diante de Jesus achando que ele acrescentaria algo na equipe de Jesus, por exemplo. Ou seja, imagina, o cara tem dinheiro, aí a pessoa vem: Jesus, quero andar contigo aí, o que eu tenho que fazer? Olha só, irmão, imagina. E muitas pessoas vêm para a vida da igreja e dizem assim: pastor, assim, o que eu tenho que fazer? E o que eu quero fazer? Eu posso fazer alguma coisa. Ou seja, eles tinham que ver Jesus: é o seguinte, bom mestre, quero fazer parte aí da equipe aí, o que eu tenho que fazer? Mas não, tem que cumprir a lei. Ali ele já perdeu, né? Porque vamos lá, irmãos, quem é que cumpre a lei? Quem é que cumpriu a lei? Só Jesus. Aí Jesus faz um teste para ele: tu tem que cumprir a lei. Aí ao invés de dizer: oh Jesus, eu não tenho como cumprir a lei, ou seja, ele teria que dizer: eu sou desqualificado. Mas ele diz: não, isso eu já tenho feito. Se eu já tenho feito, Jesus: opa, então tu é bom. Então na verdade, quando tu me chama de bom, não é porque tu acha que eu sou bom, é porque tu acha que tu é bom. Interessante. Então vamos lá, quer fazer parte da equipe? Então é o seguinte, uma coisa falta para ti, só uma coisinha. Se tu cumprir a lei, que é tão difícil, uma coisinha falta: o quê? Vende tudo que tu tem e dá para os pobres. Ele disse: não quero mais, vou em outra igreja, tem um monte de igreja nesse lugar, Jesus não é tão bom quanto eu imaginava, olha só. E aí ele não consegue, irmãos, ele não consegue.
Por quê? Porque ele tinha muitos créditos. Jesus está dizendo: não é desse jeito. Tu não pode estar confiado naquilo que tu tem, não pode estar confiado nas coisas terrenas, não pode estar confiado naquilo que tu faz, e não pode estar confiado naquilo que tu tem. Então, ele poderia ter muito dinheiro, mas a mentalidade dele era de pobreza. Porque se ele dissesse assim: não, eu entrego tudo, uau, Jesus vem, pega a camiseta do time lá e dá para ele. Pode botar ele no time. Por quê? Porque ele entregou tudo. E é isso que acontece em Atos 5, lembra? Barnabé vende uma posse e pega o dinheiro e entrega para os apóstolos. Os apóstolos dizem: opa, esse cara aqui sim, opa, aqui nós precisamos considerar. Ah, é porque ele deu dinheiro? Sim, é porque ele deu dinheiro, porque ele está mostrando que eu estou nesse negócio, eu estou entregue nesse negócio. Não é as minhas posses, não é o que eu faço, não é o que eu sou, mas é aquilo que Deus quer fazer. Eu quero ser o canal, eu quero ser usado, eu entendi, eu quero participar, eu quero ser cooperador. Então eu não vou reter aquilo que eu tenho, eu vou entregar aquilo que eu tenho, porque na verdade o que eu tenho, eu só tenho porque Ele colocou na minha mão. Semana passada eu tive uma experiência. Uma pessoa, ela veio chorando falar comigo. Ela disse: pastor, eu preciso falar com o senhor. Amém, irmão. Já veio chorando, eu pensei: deu, né? B.O. Preciso sentar, pode ser em pé. Não sei, senhor. Aí, pastor, eu estava orando e tal aqui, sim, Deus falou para mim dar uma oferta para o senhor. Eu disse: por isso você está chorando. Ele disse: pastor, mas eu não sei, eu estava assim, estava inquieto já desde ontem, de semana passada, não sei o que, tal, e aí eu fui para o carro, e daí Deus falou, eu vou lá e tal. Deus falou para dar uma oferta para o senhor. Eu disse: meu irmão, e o que eu vou fazer agora? O que tu quer? Ele disse: não, eu não sei, porque, né? Eu não sei como é que eu procedo. Eu disse: se Deus falou contigo, o que eu vou fazer? Só que ele tinha algo, irmãos, tão interessante, que um dos alvos dele de oração constante, ele compartilhava isso comigo, era que ele dizia assim: pastor, eu quero ouvir Deus, pastor, parece que eu não consigo ouvir Deus. Eu disse para ele: cara, Deus escolheu uma coisa bem legal para falar contigo, né? E eu disse para ele: olha só, né? Deus falou contigo. Quando ele falou isso para mim, irmãos, eu disse: uau, Deus falou contigo. Ele disse: não, pastor, eu nem estou chorando por causa da oferta. Também, não, estou brincando. Eu nem estou chorando por causa da oferta. Mas, pastor, Deus falou comigo. Deus falou comigo. Ele falou para mim da oferta. Eu disse: tu tem certeza? Ele disse: sim, Deus falou comigo. E ali, eu até nem falei para ele isso, né? Está guardado, eu vou profetizar sobre ele ainda sobre isso. Eu disse: irmão, se Deus falou para ti sobre isso, tu pode saber que tem uma coisa que Deus separou para ti em relação a isso. Ele disse: pastor, qual que é o teu Pix? Eu disse: esse. E ele me fez a oferta. Eu não vou dizer o valor para você não escandalizar. Irmão, eu fiquei tão feliz, porque ele disse assim: pastor, eu estou sentindo que isso é algo que Deus vai fazer no nosso meio. E aí eu lembrei de uma passagem que acontece, irmão, lá em Êxodo, que Moisés pede para o povo parar de trazer oferta para construir o tabernáculo. O povo começa a trazer oferta, Moisés diz: para, gente, para, não precisa mais. E aí o Senhor, eu disse para ele: cara, o Senhor está falando comigo em relação a isso, eu vou começar a compartilhar sobre isso. Então eu creio, irmãos, que quando a nossa mentalidade é transformada, o nosso espírito é alinhado, nós nos tornamos um canal do céu. E ele nem sabe ainda, mas o valor que ele me ofertou foi um milagre, irmãos. Obviamente ele entrou por um lado e já saiu pelo outro, aleluia, porque era Deus, é sobrenatural isso, Deus é fantástico. E aí obviamente Deus falou comigo também umas coisas, e é poderoso demais. Então eu quero dizer que é isso que Deus quer para mim e para você, não para nós retermos, não, mas é para nós liberarmos aquilo que Deus coloca na nossa mão, é para nós liberarmos para que o propósito de Deus se cumpra. Deus quer nos
colocar, irmãos, em níveis muito mais superiores daquilo que nós temos vivido de abundância, em todas as áreas da nossa vida. Só precisa de ter essa decisão de ser transformado na nossa mente, para que o propósito dele se cumpra, amém, irmãos? As duas últimas agora da mentalidade de prosperidade. A primeira delas, Lucas 18:1. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade, eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava para ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão. Por ser ele de pequena estatura, então correndo adiante, subiu um sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Irmãos, essa história de Zaqueu existem inúmeras perspectivas, mas a principal delas é essa. Na verdade, 2 principais que eu quero falar rapidamente. Primeiro, a transformação de mentalidade, por um lado ela é processo, mas por outro lado ela pode se tornar evento. Zaqueu não precisou muito tempo para ter a mentalidade dele transformada. Ele não precisou de muito tempo. Ele viu, Jesus está na casa dele, ou seja, a graça de Deus está na casa dele, e logo ele decidiu. A transformação, é por isso que eu creio que Paulo diz: transformai-vos, ou seja, está ligado com a nossa cooperação, com a maneira de que nós lidamos com a graça de Deus. Então, Zaqueu viu a graça de Deus, a primeira coisa que ele fez, disse: eu estou devolvendo tudo, eu estou resolvendo, eu estou entregando a metade que eu tenho para os pobres, e aqueles que eu roubei, ou seja, aqueles que eu meti a mão, eu vou devolver 4 vezes mais. Aí muita gente diz: não, pastor, é que eu ainda não consigo ser dizimista. Zaqueu não precisou de, sei lá quanto tempo durou esse jantar, será? Não sei se isso aqui aconteceu no começo ou no final, mas vamos lá, um jantar normal, o que demora? 3 horas? E aí não, a gente precisa, pastor, Deus tem que trabalhar na minha vida. Não, irmãos, é fé, é crer. Zaqueu está aqui, ele foi lá e creu. Só que Jesus fala algo aqui também que é poderoso. Zaqueu, ele era judeu, ok? Amém? Era judeu, só que ele trabalhava para o exército, ou seja, para o governo romano, cobrador de imposto. Só que quando ele tem essa atitude, Jesus diz o quê? Que ele é o quê? Filho de Abraão. E aí nós precisamos de entender que filho de Abraão, Jesus está falando o quê? Que ele foi formado com uma mentalidade. Porque Abraão, ele é o homem que recebeu a promessa de Deus. Ele era filho de Abraão, mas ele não estava vivendo como filho de Abraão. Ele estava vivendo como um escravo do mundo, do sistema, do Império Romano. Aí quando ele tem uma revelação da graça de Deus na casa dele, o que acontece? Ele volta a atuar segundo a sua identidade. Jesus resgatou alguém que estava preso na mentalidade de pobreza, no espírito de pobreza. A graça de Deus resgatou, e imediatamente Zaqueu se tornou próspero. Então é isso que Deus está fazendo comigo e com você. Ele está nos resgatando dessa mentalidade de miséria, de pobreza, porque nós somos filhos de Abraão pela fé, nós somos filhos da promessa, nós somos filhos do nosso Senhor, nós somos filhos do nosso Deus, nós somos reis na terra. Ele é o rei, Ele é o rei dos reis. Nós recebemos autoridade, nós recebemos domínio, nós recebemos autoridade de filho, nós somos herdeiros, irmãos, aleluia. Para finalizar, Lucas 21:1. Jesus estava observando e viu os ricos que lançavam seu dinheiro na caixa de ofertas. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. Então Jesus lhe disse: em verdade lhes digo que essa viúva pobre deu mais do que todos, porque todos esses deram como oferta daquilo que lhe sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Então muita gente diz:
Pastor, mas ela deu a maior oferta porque ela deu moeda. Não, é porque ela deu tudo. E esse dar tudo dela, irmãos, mostra o reconhecimento de que Jesus é o Rei. Ela teve a revelação da graça, ela viu Jesus, mas agora ela entregou. Então ela era pobre, mas para quem? Para o mundo. Mas diante de Jesus, ela é a mais próspera que tinha ali. Porque os outros davam, mas davam daquilo que sobrava. Ah, pastor, quer dizer que eu tenho que entregar tudo? Sim, é o requisito para reinar em vida. Requisito para reinar em vida é entregar tudo. Só que nós precisamos de entender que entregar tudo, sim, é uma atitude de coração. Só que essa atitude de coração, ela vai desenvolver uma mentalidade, ela vai desenvolver um estilo de vida. Então vamos lá. Você crê que foi chamado para reinar em vida, sim ou não? Amém. Só que nós reinamos em vida por meio de um só, que é Jesus Cristo. Então você entendeu que para nós dominarmos, nada pode nos dominar. O dinheiro não pode dominar você. O espírito de pobreza não pode dominar você. A mentalidade de pobreza não pode dominar você. E você precisa de entender que a nossa natureza, ela é do reino. Então agora o que nós temos não é nosso, é dele, é do reino. Ele é o dono de todas as coisas. Mas ele colocou na nossa mão. Para quê? Para que aquilo governe sobre nós? Não, para que nós venhamos a governar sobre aquilo. Só que eu quero instigar você, eu creio que nessas semanas Deus vai trabalhar muito na sua vida, para que a gente expanda a nossa maneira de pensar nesse sentido. Expanda a maneira de pensar. Ah, o pastor vai falar isso só por causa da oferta das primícias. Claro, se nós não falar agora, não vamos falar quando? Obviamente. Ah, o pastor vai falar isso para as pessoas que não são dizimistas, ser dizimista. É óbvio que eu vou falar isso. Como diz um pastor amigo meu, né? Ele estava falando sobre o dízimo. E aí ele disse assim: quando você dizima, quem é abençoado? Aí ele fez assim, né? Mas ele estava dizendo que a pessoa que dizima é abençoada. Só que ficou estranho, né? Ele disse: quem é abençoado? Ele fez assim, ó. Ele estava querendo dizer que quando a pessoa dizima, quem é abençoado é a pessoa, né? Daí ele fez assim, disse: ah, não, aí ficou, né? Se fosse política, eles faziam um corte e já lançavam, né? As pessoas de outra igreja vão fazer. Mas olha só. Não, o dízimo não é para você ser abençoado. Não. Você é abençoado, sabe por quê? Por causa de Jesus. Não é por causa do dízimo. Então eu sou dizimista para ser abençoado? Jamais. Se você faz isso, pare. E se você quisesse começar a fazer quando diz, pare, não faça. É o contrário a dinâmica. Você é dizimista porque você já é abençoado. É por conta disso você pode ser dizimista. Por que você oferta? Não, eu oferto para receber mais. Não faça isso. Você está querendo controlar aquilo que Deus faz. Isso é barganha diante de Deus, não controle. Mas Deus diz, Ele garante que a sua semente, ela vai gerar 30, 60, 100 vezes mais. E tem um testemunho dos irmãos, eles vão gravar, não lembro de quem é, que irmãos, exatamente é fantástico. A oferta dele, ele fez lá, eu acho que foi a venda, não lembro, 100 vezes mais, exatamente. Eu digo, aleluia, cara, uau. Então não é eu que defino a recompensa, não é eu que faço, já não, irmãos. Não faço para isso, é Deus que garante isso, é Ele que garante. Eu faço porque eu sou filho, eu faço porque eu já sou abençoado, eu faço porque eu agora fui chamado para cumprimento de um propósito. Então Deus quer nos levar, irmãos, a níveis muito mais superiores disso. E a minha oração é para que a nossa mente seja transformada, porque a vontade de Deus é que as riquezas dos céus
venham a manifestar na nossa vida, que nós venhamos a ser um canal do céu aqui na terra, que nós venhamos a ser usados de maneira poderosa. Feche os seus olhos como você está. Pai, nessa hora, eu oro pelos meus irmãos. Senhor, eu declaro a revelação do Teu Espírito. Senhor, eu creio que o Senhor está nos inserindo num tempo oportuno. O Senhor está nos inserindo num tempo de avançarmos, um tempo de rompermos limites. E nesta noite, Pai, eu oro em nome de Jesus, que todo pensamento, toda mentalidade de pobreza, ela seja erradicada, Senhor, das nossas vidas. Todo espírito de pobreza nós repreendemos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós desligamos, Senhor, porque o Senhor nos chamou, Deus, não somente para prosperarmos, mas o Senhor nos chamou para que essa prosperidade do Senhor venha a transbordar através de nós. Senhor, eu oro para os meus irmãos em nome de Jesus e declaro riqueza, declaro prosperidade, declaro abundância. Senhor, que o nosso coração possa ser alinhado com o seu coração, para que a nossa mente ela seja renovada, nós sejamos transformados. Senhor, que nós não sejamos mais dominados, ó Pai, mas que nós venhamos a viver de maneira livre, de maneira, Senhor, liberta, para exercermos domínio, para exercermos governo, para que o Teu nome seja exaltado através de nossas vidas, para que o Teu nome, Senhor, seja glorificado, para que nós venhamos a ser usados pelo Senhor, nessa cidade, nesse litoral. Senhor, usa a nossa vida em Tuas mãos, que as riquezas do céu, Senhor, elas venham sobre nós, e que nós venhamos a ser esse canal. Senhor, nos livra, nos liberta dessa mentalidade de reter, desse medo de que vai faltar, ou vivermos baseados somente na suficiência, mas Senhor, a abundância, a prosperidade, a plenitude, Deus, não somente o suficiente, mas há muito mais, a Tua graça é superabundante. Então a provisão não é somente para suprir as nossas necessidades, a provisão é para que o Teu reino venha manifestar aqui na terra. A provisão é para que, ó Senhor, o Teu propósito venha se cumprir nas nossas vidas, porque o Senhor é quem nos financia, foi o Senhor quem nos escolheu, o Senhor é quem nos enviou, o Senhor que nos colocou nesse lugar, para que o Teu propósito venha se cumprir. Senhor, eu profetizo sobre os meus irmãos, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, o coração sendo alinhado, a mente sendo renovada, o Teu Espírito movendo, o Teu Espírito, Senhor, agindo, em nome de Jesus. Senhor, amplia, Senhor, a nossa visão. Oh Deus, nessa noite nós decidimos, Pai, ampliar, ó Deus, o toldo da habitação. Nós decidimos firmar bem as estacas, como diz a Tua palavra, porque eu creio que está chegando o tempo de transbordar para todos os lados, para a direita, para a esquerda, e o Teu nome será exaltado. Não é sobre nós, é aquilo que o Senhor quer fazer através de nós. Pai, em nome de Jesus, Tu conhece o coração de cada um aqui. A Tua palavra diz que o Teu Espírito é quem sonda. Em nome de Jesus, Senhor, eu declaro agora espírito de sabedoria, de revelação sobre cada um dos meus irmãos. Senhor, se há alguém aqui nesta noite que está passando por necessidade em qualquer área da sua vida, eu declaro provisão. Eu declaro provisão superabundante em nome de Jesus. Se alguém, Senhor, que está passando por uma temporada de necessidade financeira, em nome de Jesus, eu declaro a superabundante graça manifestando. Em nome de Jesus, eu profetizo multiplicação, crescimento, renovação de mentalidade, porque o Seu chamado para nós é reinarmos em vida,
Nós fomos chamados para reinar em vida, em nome de Jesus. Amém. Coloque